Não sei se você é como eu, alguém que já pensou em estudar teologia e por muito tempo achou que seria algo muito distante, algo inacessível, algo inalcançável. Por quê? Porque normalmente todo mundo que faz teologia ou que fala algo dizendo que é teológico, faz com que a teologia pareça assim um mundo de filosofia gigantesco, onde um réis mortal como eu ou como você não teria chance, não teria vez. É muito conteúdo. São calhamaços de páginas para se entrar numa mente tão pequena e já tão lotada como a nossa. Hoje eu vim aqui para demonstrar para você que nós fazemos teologia todos os dias. Todos os vídeos que eu tenho gravado aqui, eles têm um teor teológico porque nós estamos falando acerca de Deus, acerca da sua ação e acerca de seu amor por nós. Mas especificamente nesse quadro aqui, onde vocês vão estar me vendo aparecer com um teor mais teológico, a gente vai estar respondendo algumas dúvidas elementares. Eu fui muito inspirada pelo livro, pelo box de livros coleção Teologia para Todos, né? E a partir dele eu entendi. Tem coisas que podem ser respondidas de um jeito mais simples, mais rápido, e podem trazer conhecimento para nós, enquanto povo de Deus, filhos de Deus aqui na Terra. Então, sem mais delongas, simbora pro vídeo que hoje o tema está bastante especial. É a base. Será que a Bíblia foi mesmo escrita por Deus? Simbora. Não sei se você está aí com papel, com caneta para anotar tudo, mas se não tiver, corre, busca, anota, ou até mesmo pega aí o teu computador, um outro celular, um outro aparelho, eu não sei como é que você está assistindo. Mas toma nota de tudo que a gente vai falar aqui, porque é um conteúdo importante que às vezes as pessoas esquecem, passa desapercebido, é parte, como eu falei, do que é teologia. Então você vai poder dizer depois desse vídeo que você não é alguém zerado no que é teologia. Então, simbora. Informações básicas que eu preciso que você tenha em mente para a gente responder essa pergunta. Será que Deus realmente escreveu toda a Bíblia? Em primeiro lugar, quantos livros a Bíblia tem? Você sabe? Vou responder aqui, daí se você não souber, você toma nota para você ficar com essa informação na mente, tá bom? A Bíblia tem 66 livros, 66. Desses 66 a gente tem uma divisão, né? Antigo e Novo Testamento. No Antigo, eu tenho um total de 39 livros. 39 livros que daí, em outro vídeo, a gente explica que ele também vai ter uma divisão. Pentateuco, históricos, proféticos. Mas, por enquanto, foca nisso. 39 livros. O Novo Testamento, por sua vez, vai ter 27 livros. Isso é claro, a gente está falando da Bíblia adotada pelos protestantes, que é baseada apenas nos livros que foram escritos no Antigo Testamento hebraico, escritos em hebraico, na língua hebraica, e os livros do Novo Testamento escritos em grego. Se você for para a Bíblia Católica, inclusive eu tenho uma dela, e ela é muito boa aqui, ó, Bíblia de Jerusalém. Eu gosto muito dela. A Bíblia Católica, ela tem alguns livros a mais, ela tem 73 livros. Por quê, Paulinha? Porque ela vai ter 7 livros que são considerados apócrifos. Apócrifo que significa oculto, escondido. Qual é a diferença do apócrifo para o livro normal? Vamos lá. Primeiro ponto, todos os apócrifos só aparecem no Antigo Testamento e não no Novo, tá? E daí, quando eu comparo os apócrifos com os demais livros do Antigo Testamento, a gente tem uma diferença muito clara logo de cara, assim. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, em sua totalidade, em sua maior parte, melhor dizendo. Talvez uma passagem ou outra ali você encontre um aramaico, enfim, mas a Bíblia é, tipo, dividida em hebraico, no Antigo, grego, no Novo, e daí a gente vai ter algumas expressões em aramaico no decorrer dela. Porém, esses livros considerados apócrifos, eles aparecem como sendo datados do Antigo Testamento, mas escritos em grego. Então, na versão inicial do que seriam os escritos, os profetas, mas a lei, eles não apareciam. Daí, depois de Cristo, na questão lá da Septuaginta, o Império Grego querendo dominar assim o mundo, ele resolveu adicionar esses livros gregos. Primeiro, ele traduziu a Bíblia inteira do hebraico para o grego, né, o Antigo Testamento. E daí, ele inseriu esses livros, esses 7 livros, e também alguns outros pedaços em livros que já existiam. Então, tem alguns capítulos a mais em livros que já existiam. Vou dar exemplo para você de alguns livros apócrifos. Judite, Macabeus, Eclesiástico, que não é Eclesiástico. Inclusive, às vezes a gente pode até ser pego assim na pegadinha, sabe? Quando você vai ler pertinho de Eclesiastes, que é Sabedoria de Salomão, pertinho de Eclesiastes, vai ter outros livros com nome muito parecido, tipo esse Eclesiástico, e eles são apócrifos. Então, cuidado. Eu esses dias estava lendo Eclesiastes, comparando ele ali a Eclesiastes aponta muito para Deus, e Eclesiástico, você lendo, eu particularmente lendo, tive a sensação que era muito a opinião de quem estava escrevendo,
que obviamente a pessoa conhecia Deus, sabia, tanto que ela dá uma versão meio que o que é que Deus já disse, e depois ela fala o que é que ela, não vou dizer o que é que ela acha, né? Mas ela dá uma opinião sobre como é a vida do ímpio. E daí você tem vários capítulos falando, tipo assim, como que é a vida do ímpio. Eu não acho que isso é algo que teria tanta relevância, assim, na palavra de Deus. Mas, enfim, falando da Bíblia mais utilizada, ela tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. Até aí, tudo bem? E daí, quem que escreveu? Que é a pergunta da gente agora, né? A Bíblia, por registro histórico, ela vai ter mais de 40 autores. Vou citar alguns aqui que você deve conhecer. Por exemplo, Paulo. Paulo escreveu inúmeras epístolas no Novo Testamento. A gente tem João, Pedro, a gente tem lá no Antigo Davi, Moisés e assim por diante. Então, são muitos autores, são mais de 40 autores. E daí eu vou responder a pergunta, que é o título desse livro, de um jeito bem simples. Deus escreveu? Na teoria, gente, assim, pegando a canetinha aqui, ó, e redigindo, não. Deus não colocou a mão no papel, escreveu, nem segurou a mão do autor para ir, igual a gente faz com criança, quando tá aprendendo a escrever, para ir conduzindo, contornando, não. Mas Deus inspirou esses autores. E como é que a gente sabe isso? Que Deus inspirou? Porque a Bíblia afirma isso. Então, a Bíblia, ela, por si só, se afirma. A Bíblia, por si só, ela se afirma. Os livros de diferentes autores, eles entram como é que pode ser, numa harmonia onde não há erros. A Bíblia, ela é inerrante, então há harmonia. Você vê algo escrito, sei lá, em Isaías, você vai ler Jeremias, você vai ler Mateus, você vai ler Timóteo, e Timóteo vai estar falando que os livros do Antigo são a palavra de Deus. Então, a gente tem vários autores em diferentes momentos, em diferentes lugares, afirmando a mesma coisa. E essa junção de testemunhos é o que faz a Bíblia ser considerada e aceita como uma palavra de Deus, tá? E daí eu vou demonstrar para vocês alguns textos da própria Bíblia, onde a gente lendo, e aí eu tô falando teoria, mas é óbvio que ao ler a Bíblia você sente que não tem como ela não ter sido escrita por Deus. Ela foi inspirada por ele. Tem a mão de Deus em cada detalhe aqui. A gente sente o Espírito Santo, ele nos conduz por um caminho, ele se revela a nós, ele revela Deus, Cristo, a nós através das Escrituras. Então, sim, lendo a Bíblia, eu já sinto, eu já percebo, o Espírito Santo nos alerta para isso. Foi escrita por Deus. Mas falando de texto bíblico, tá? Eu vou dizer aqui para vocês alguns. Por exemplo, o Antigo Testamento, ele parece muito com expressões do tipo, assim diz o Senhor. Ou Deus falou isso por meio de seus profetas. Vou dar aqui 2 exemplos para você. O primeiro deles, vai lá comigo em Jeremias, anota, e daí se você quiser abrir a Bíblia também comigo, Jeremias capítulo 1. É o momento em que Deus vai chamar Jeremias, o chamado de Jeremias. Capítulo 1, a partir do versículo 4, a Bíblia já começa falando assim. Eu tô lendo aqui numa versão que é NVI, tá? Na minha Bíblia Sticker, ela é a versão NVI. E a Bíblia vai dizer assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Então, a partir de agora, o que foi escrito aqui por Jeremias vai ser de autoria divina. Ele está afirmando a palavra de Deus. Então, ainda que nem todo o texto seja Deus declarando algo, às vezes é um profeta ou um homem de Deus narrando uma história, mas ainda assim, em muitos momentos no Antigo Testamento, a gente encontra essas expressões, que são a palavra de Deus ipsiliteri, assim, Deus falou isso. E daí a pessoa copia exatamente o que Deus falou para ela. E Jeremias vai dizer, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Quem falou isso? Deus. Jeremias está afirmando que Deus falou isso. E Jeremias continua, antes de você nascer, eu o separei, eu o designei profeta às nações. Então Jeremias está afirmando, Deus falou tudo isso. Deus disse que eu fui designado profeta. Deus disse que me escolheu antes do ventre. E ele continua, ele fala assim, mas eu disse ao Senhor, Senhor, eu não sei falar, eu ainda sou muito jovem. E ele volta a dizer, o Senhor, porém, me disse. E mais uma vez ele vai colocar uma afirmação que foi uma palavra que saiu da boca do próprio Deus. Deus falou para ele, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E se a gente for continuar lendo o chamado de Jeremias ou o chamado de qualquer um outro profeta, a gente vai perceber muitas dessas palavras, desses termos. Assim diz o Senhor me disse.
E isso não é só nos proféticos, isso aparece em diversos outros momentos na Bíblia, mas eu citei aqui um exemplo, Jeremias. Mas aí, para não ficar só como profeta, né, que o profeta, para alguns, pode ser que seja meio óbvio, mas vamos lá, em 2 Reis, capítulo 9, eita, bem na primeira, 2 Reis, capítulo 9, versículo 36, Jezabel vai morrer aqui nessa passagem, e é interessante que a Bíblia diz assim, versículo 36, 2 Reis 9, 36. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Então perceba, Jeú está dizendo assim: o que aconteceu, essa história que a gente acabou de ser contada para vocês, é o que Deus disse que ia acontecer. Então, essa parte aqui pode até não ter, mas sim diz o Senhor, Jezabel, isso. No passado, isso já existiu, e a gente vai ler em capítulos anteriores. De repente, o que Deus disse acontece, e daí Jeú vai dizer assim: isso que foi contado agora foi o que Deus disse que ia acontecer. Então, está se cumprindo a palavra do Senhor. E existem diversos outros momentos que isso acontece no Antigo Testamento. E daí, quando a gente vai para o Novo, a gente vai ver em textos muito interessantes, muito relevantes, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo... Eu vou ler só o versículo 16, tá? Mas se você puder, depois dá uma lida aí em 2 Timóteo, é curtinho. Versículo 16. Paulo está recomendando a Timóteo algumas coisas, né? Está fazendo recomendações, instruções a Timóteo. E o texto do versículo 16 vai dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Aí no português você pode dizer assim, pô, mas ele está falando que tudo que está escrito é. Mas não. Esse termo escritura, quando a gente vai para o original, para o grego, eu não vou pronunciar talvez da forma correta, porque grego não é o meu forte. Na realidade, até no português a gente está tentando arrumar essa força, mas vamos lá. No grego seria algo mais ou menos como se fosse graph. G-R-A-P-H-E e um acentinho assim, retinho no meio. Então, graph. E cada vez, toda essa palavra, graph, escritura, aparece 51 vezes no Novo Testamento. E todas as vezes que ela aparece, ela está se referindo a o texto sagrado, as escrituras que são o que nós hoje chamamos de Antigo Testamento. Então, toda vez que aparece esse graph, escrituras, as 51 vezes que aparece essa expressão no grego, ele estava se referindo aos textos que estão no Antigo Testamento, aos textos sagrados. Então, o que Paulo está dizendo a Timóteo é: todos os textos sagrados são inspirados por Deus. Todo texto sagrado é inspirado por Deus. E esse inspirado por Deus vem do grego theopneumos, que é o espírito, pneumos, tel, de Deus. Então, é o Espírito de Deus que fez essa escritura ser assim. Então, toda a escritura é algo do Espírito de Deus. Todo o Antigo Testamento é algo do Espírito de Deus. Então, Paulo está falando a Timóteo, confia no Antigo Testamento, trazendo para a nossa realidade. Confia no que está escrito na lei, confia no que está escrito pelos profetas, confia. Daí você pode dizer, só Paulo, Paulinha? Não, vou te dar mais um exemplo, mas assim, não tem como esgotar tudo aqui. E, obviamente, vou deixar aqui os comentários livres, se você quiser. Vai lá, comenta mais. Você que sabe até mais conteúdo do que eu, deixa nos comentários, porque um irmão vai ler depois, e esse irmão que vai ler, ele vai ver teus comentários e aprender um pouco mais. Porque no vídeo aqui é para ser rápido, não dá pra gente esgotar tudo, não tem como. A ideia é realmente te dar o desejo por buscar um pouco mais de teologia. Mas vamos lá, mais um texto, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 21. A carta de Pedro vai dizer o seguinte: pois jamais... Aliás, vamos começar do 20. Diz assim, ó, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Ou seja, ele está dizendo, não é algo, nenhuma profecia foi algo que o próprio homem entendeu. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Nunca teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Mais uma vez, escritura, aquele grafe lá, ele está falando grafe, toda grafe, não foi um homem, não foi impelido pela vontade dele, não teve origem nele, mas veio da parte de Deus. Um homem escreveu? Sim, um homem escreveu, mas veio da parte de Deus.
Daí você pode dizer, mas tudo isso que você está falando, Paulinha, tem a ver só com o Antigo Testamento, essas confirmações. Pedro está falando do Antigo, Paulo falou do Antigo, e o Antigo falava sobre o próprio Antigo. E o Novo? O novo a gente vai deixar para um próximo vídeo, porque o nosso tempo aqui ele já esgotou. E eu espero de verdade que até aqui, isso que a gente estudou, Deus já tenha tocado no teu coração e despertado em você o desejo por aprender mais teologia. Ratifico. O fato de Pedro ou Paulo falar toda a escritura grafe foi inspirada por Deus, apontar para o Antigo Testamento, a gente volta a frisar o ponto de que, mas em todo momento, lendo as escrituras, a gente vê palavras do próprio Deus, incluindo no Evangelho, mas como eu disse, isso é assunto para o próximo vídeo e eu espero você nele. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like aqui, como eu já falei, comenta, acrescenta mais nos comentários, porque eu quero ler cada comentário, quero interagir com vocês e eu quero também que outras pessoas sejam edificadas através do conhecimento que você tem e que você pode compartilhar aqui conosco, tá bom? Então, eu tô aguardando teu comentário. Se você puder, pega esse vídeo e envia para um amigo, para uma amiga, para alguém que você sabe que vai se interessar pelo assunto, ou que mesmo você acha que pode não se interessar, mas que você acha que precisa de mais conhecimento da palavra de Deus, das escrituras, e é assim que a gente vai compartilhando aquilo que o rei mandou dizer. Até o próximo vídeo.